Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Márcio Torres e Fabiano Capanema. Quem quiser fazer perguntas, levante a mão, que os voluntários levarão papel e caneta para você. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que trouxe seu livro, acompanhe. Capítulo 28, página 267, itens 67 e 68. Por um inimigo morto. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se soubermos dela aproveitar-nos. Ela pode nos servir ainda mais proveitosa que as aflições puramente materiais, naquilo que nos permitiu juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Prece. Senhor, vos aprovo chamar, antes de mim, a alma de... Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções ao meu respeito. Possa ele disso arrepender-se, agora que não tem mais as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, estenda-se sobre ele. Afastai de mim o pensamento de me alegrar com sua morte. Se eu procedi mal com ele, que me perdoe, como ouvido aqueles que assim procederam para comigo. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra, os companheiros Márcio Torres e Fabiano Capanema. Boa noite, pessoal. Aí, ó, enche o pulmão de alegria. Hoje é quarta-feira, dia de Evangelho, melhor dia da semana, né? É o dia que a gente entra em contato com o caminho, a verdade e a vida deixado por Jesus, nosso irmão. E lembrando a todos que o estudo é de perguntas e respostas, é um estudo interativo. Aquele que tiver algum questionamento dentro do contexto lido, é só levantar as mãos, os nossos irmãos nas laterais vão com a prancheta e papel, e a gente, dentro daquilo que a gente conseguir, a gente vai tentar responder para vocês, tá ok? Nós saudamos os nossos irmãos internautas que no mundo afora nos assistem, agradecendo a presença deles também. Vamos ter um bom estudo, se Deus quiser. O Alexandre, o Fabiano Capanema vai fazer para nós a explanação. Em seguida, a gente vai dar sequência a algumas perguntas que nós já temos aqui. Tá ok? Bom estudo a todos. Boa noite a todos. Nós vamos reler alguns trechos da lição que a nossa irmã leu para a gente agora à noite, e vamos tecendo alguns comentários a respeito. Prece por um inimigo morto. Interessante a gente fazer uma análise da questão da inimizade. Se nós sofremos qualquer tipo de situações da vida como um todo, corriqueiras, qualquer constrangimento que alguém possa infringir no nosso relacionamento, vai depender da nossa capacidade de perdoar e de não considerar aquela pessoa como um desafeto. O Cristo, com muita propriedade, veio nos ensinar a lei de amor. Posteriormente à vinda dele, vários missionários na história da humanidade, sempre nos ensinando a perdoarmos, a amarmos, indistintamente. Óbvio que nós ainda estamos a caminho da luz, estamos num processo de redenção espiritual. Não temos a mesma capacidade de perdoar do que eles. Mas considerarmos a inimizade do ponto de vista da necessidade de perdoar. Primeiramente, se a pessoa faz algo contra mim e eu não considerá-la como inimigo, ela vai estar prejudicando só a si mesma. Agora, se eu aceitar aquilo como uma ofensa, passa a prejudicar os dois.
Porque na lei de Deus, na lei universal, na lei de harmonia, na lei de amor, não há lugar para isso. Contendas, desentendimentos, desarmonias, isso tudo vai causando em nós mesmos, quando aceitamos essas ofensas, vai causando em nós mesmos problemas mentais, posteriormente problemas de saúde, porque repercutem no corpo físico. Então, é importante que a gente analise esse título, Por um Inimigo Morto, como uma oportunidade de buscarmos a reparação. Eu mesmo, particularmente, nessa semana, passei por uma situação assim, que uma colega de voz, uma colega de trabalho me ligou, alterou a voz, e eu também acabei perdendo ali um pouco, e falei assim, não, agora não quero conversar com você, não. Desliguei o telefone na cara dela. Confesso que eu fiz isso. E estou remoendo essa situação, porque tive que viajar para Belo Horizonte ontem e hoje, não tive a oportunidade ainda de voltar para o meu local de trabalho e reparar. Porque se ela alterou o tom de voz, eu não poderia ter respondido no mesmo tom de voz. Mas, dada a minha imperfeição, alterei. Então, é só para a gente exemplificar a situação de desarmonia, porque eu estou já há 2 dias preocupados com isso, querendo fazer esse processo de reparação. Mesmo que muitas vezes não tenha partido de mim a iniciativa de causar o problema. Mas é importante que a gente possa buscar isso no dia a dia, porque senão a gente vai estar trazendo para a gente a problemática da desavença, da inimizade. E quando a gente fala aqui do morto, prece por um inimigo morto, sabemos que não existe a morte. Então, se a gente perde a oportunidade, enquanto estamos a caminho com aquele desafeto, de reparar essa situação, se ocorrer do processo de morte e da desencarnação dele ou minha, olha a dificuldade que vai ser para agora reparar se os dois estão em dimensões da matéria diferentes. Um está desencarnado, o outro está encarnado. Como reparar agora? Então a gente protela algo que a gente vai trazer para nós mesmos um processo de culpa, um processo de remorso, de sofrimento e dor moral. Então que a gente possa aproveitar. Todos os ensinamentos do Cristo nos conduzem nesse sentido, da lei de amor, da gente buscar realmente essa reparação. E a gente observa no título, no texto também, situações para nosso adiantamento. Se soubermos aproveitar. Naquele momento eu não soube aproveitar a oportunidade de ser mais caridoso, de manter a calma. Mas amanhã, quando eu retornar para o ambiente de trabalho, eu terei a oportunidade. Eu vou dar vazão para o meu egoísmo, o meu orgulho, que são as chagas mesmo que nos emperram a marcha de progresso, ou eu vou ligar para ela e me desculpar, mesmo sendo que no meu entendimento não fui eu que causei a desavença. Então sim, depois eu conto para vocês, mas eu estou propenso a ligar, porque eu sei que isso vai fazer mal para mim mesmo. Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades e buscar a reparação, buscar um ambiente de trabalho saudável, porque senão o prejudicado seremos nós mesmos. E é isso, a vida, ela é composta de várias situações, de atritos, seja no local de trabalho, seja no lar, principalmente no lar, que é o cadinho purificador, que ali se reúnem afetos e desafetos, que traz na lógica das reencarnações uma necessidade de reparação. Então nós somos sim reunidos. Eu, no momento, no presente, estou projetando o meu futuro. Se eu me redimir diante de uma inimizade, eu estou projetando um futuro melhor para mim mesmo. Agora, se eu manter as situações de desarmonia, também estarei criando situações e necessidades e provações futuras, seja materiais, mas aquelas que causam mais dor, são sofrimentos mais exacerbados, é ligada às questões morais, de sentimento. Porque não adianta aqui, nós estamos todos buscando conhecimento, estudando a doutrina espírita,
não adianta nada se a gente não colocar em prática. Porque conhecer é uma coisa. Ter consciência da minha necessidade de reparação e redenção espiritual e atuar é diferente. Então nós temos que fazer essa transição de estudarmos, mas acima de tudo buscarmos exemplificar como o Cristo fez por nós. Exemplificou o tempo todo na trajetória terrena dele. Ensinava, mas acima de tudo fazia. Porque aí realmente arrasta, o exemplo arrasta. E fala também das ilusões desse mundo. O que vale realmente para a gente? Porque a existência terrena é um segundo. Passa tão rápido. O jovem aqui que esteja presente, talvez ainda não vai ter essa percepção, mas nós que estamos mais maduros, ainda ontem eu tinha 18 anos, hoje já tenho 46, daqui a pouco eu estou com 66, é rápido. Então a gente tem que buscar as coisas de Deus, buscar as coisas espirituais e não nos entregarmos puramente a essas ilusões materiais. As vicissitudes da vida, que burilam também a gente, são todas oportunidades de crescimento intelectual, moral, é aproveitar a oportunidade e não dar essa vazão às ilusões e viver uma vida puramente material. Buscar estar no mundo, sem ser do mundo, mas é claro, se estamos no mundo, a gente vai estar participando dessa necessidade de trabalhar, de relacionar, de burilar os sentimentos, que é realmente o patrimônio que vai permanecer conosco. Não há outra forma. Não, uma das ilusões da vida é a riqueza. Para que a gente viver uma vida inteira buscando a riqueza, e a gente até brinca muito com isso, que a gente não vai levar, a única coisa que a gente vai levar conosco, onde quer que estejamos, vai ser justamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Cada um de nós que saiu da sua casa com o objetivo de vir até aqui, seja para estudar o Evangelho, seja para ter a oportunidade de receber uns fluidos salutares do passe, mas essa propensão, essa busca, porque o próprio Evangelho nos fala, buscai e achareis, batei e vos abrirá as portas das oportunidades. Então, é a vontade ativa, buscando aquilo que é realmente duradouro. O burilamento dos sentimentos e a ampliação do entendimento da nossa realidade espiritual. Por quê? Porque, mesmo com toda a misericórdia de Deus, se nós não fizermos a parte que nos cabe, permaneceremos por mais tempo em condição de sofrimento. Porque a felicidade verdadeira, ela só vem quando a gente avança nessas questões da caridade, que Jesus nos ensinou, da resignação, do perdão. Não há outro caminho. Então, que a gente possa estar consciente da nossa jornada terrena, do objetivo maior, que é buscar a nossa redenção espiritual através do outro. Mas só eu posso fazer isso por mim mesmo. Eu aproveito essas oportunidades do dia a dia para o meu crescimento. Se eu fiz errado, que eu possa buscar não repetir, reincidir no erro. Porque, apesar de tudo, nós ainda somos muito falhos, mas com a persistência, com a vontade ativa, com o desejo real de mudança, a gente pode promover pouco a pouco, como Paulo de Tarso nos ensinava, né? Ele fez uma mudança, uma trajetória, que foi, naquele caminho para Damasco, aparentemente rápida, mas ele teve um processo de sofrimento anterior, de busca por defender as leis mosaicas, as leis de Deus, e chegou um momento que, diante do Cristo, ele então faz essa mudança de postura, de não mais perseguição aos cristãos, mas agora de ser um cristão. Tanto é que ele pergunta para o Cristo, o que queres que eu faça? De imediato. Então, que a gente possa também, paulatinamente, buscar a nossa redenção, perguntando sempre, em cada situação da vida, se fosse o Cristo, o que ele faria? Eu, por mim, eu já percebi que eu errei. O Cristo não tomaria aquela atitude que eu tomei, mas o importante é o despertamento para a necessidade de buscar aquilo que é realmente valioso. É isso aí. Essa palavra que você acabou de dizer, paulatinamente, que é referência a Paulo, né, gente?
é que a gente lembra que Paulo de Tarso, quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, Paulo não se transformou naquele momento imediatamente, né? Não foi o simples fato de Jesus aparecer para ele que fez dele o grande apóstolo que ele foi. Jesus apenas abriu o campo mental para Paulo, para que ele pudesse entender uma nova visão, uma nova mensagem, um novo tempo. Paulo cresceu paulatinamente pelo trabalho que ele fez, né? Durante o seu trabalho é que ele foi crescendo. Ele não começou grande, ele começou devagar, fazendo aquilo que ele ia entendendo. À medida que ele ia compreendendo a mensagem do Cristo, é que ele foi começando a exercitar através do trabalho e da divulgação, que ele se tornou esse grande homem que ele é. Ele não foi, ele é, porque ele ainda existe, né? Da mesma forma, todos os grandes trabalhadores da história e os que estão aí anônimos, começam pequenos. Começa com um pequeno trabalho, com um pequeno gesto, e à medida que ele vai andando, ele começa a crescer, porque ele está doando, né? Ele está trabalhando. Então é isso aí. Nós temos a primeira pergunta aqui. A pessoa fala assim: como podemos orar por um inimigo encarnado ou desencarnado, se não gosto dele, não o aceito? Oração não deve ser sincera? Exatamente. Mas a gente tem que entender também que nós somos imperfeitos. Nosso estágio evolutivo, nosso estágio vibracional ainda é muito aquém, é muito pequeno. E as faculdades de caráter, de moral, de bem-fazer, elas têm que ser trabalhadas, têm que ser treinadas, de certa forma, até que a gente consiga fazer sem perceber. É a mesma coisa, quando a gente é criança e começa a aprender a andar de bicicleta, sempre tem um segurando lá na garupa, a gente vai meio que torto, meio assim, cai. Passa um tempo que você não pensa mais no equilíbrio, você simplesmente monta na bicicleta e vai embora. Não é assim? Quando a gente vai aprender a dirigir também, nos primeiros dias ali, você fica pensando em debrear, passar marcha, frear, né? Tal. Chega um determinado tempo que você faz uma viagem de horas, você não sabe quantas vezes você passou a marcha, quantas vezes você acelerou, quantas vezes você debreou, vira uma coisa mecânica, automática. As virtudes também são treinadas. As virtudes também devem ser trabalhadas, devem ser paulatinamente crescidas em nós. Então, no primeiro momento, a nossa oração pode ser até que meio forçada, meio falsa, meio que, né? Mas eu vou orar, né? Aí você pensa na pessoa, o coração aperta ali de ódio, aí você fala, não, eu vou rezar para essa pessoa ser feliz, tal. É forçado, sim. Não é sincero no primeiro momento. Mas se todos os dias você for abrindo esse campo mental para o perdão ao outro e desejar a ele que ele seja a pessoa mais feliz do mundo, independentemente de quem seja o que tenha feito, aí aquilo vai começando a se tornar natural. Aquela construção natural começa a se fazer. E você vai observar, um dia você vai acordar e falar assim, cadê aquela pessoa dentro do meu coração? Cadê aquela mágoa? Já não existe mais. E toda vez que você for orar, já se torna uma coisa natural, uma coisa suave, porque você exercitou o perdão, você exercitou a caridade, exercitou o amor. Porque é assim que a gente cresce. Ninguém muda da noite para o dia só porque teve contato com o Evangelho do Cristo, não. Quem dera se fosse assim, né? Nós estamos aqui, eu já estou aqui em abril, agora completo 33 anos de doutrina. Tem hora que eu tenho até vergonha de mim mesmo, das coisas que eu ainda faço, como o nosso amigo aqui acabou de confessar que fez uma coisa que não devia. A gente erra, mas o importante é reconhecer o erro. O importante é agora trabalhar o erro. A doutrina espírita fala assim, o verdadeiro espírita é aquele que busca trabalhar as suas imperfeições, é aquele que luta contra si mesmo, é aquele que reconhece as suas falhas, mas tenta corrigi-las. Esse é o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. É o trabalho de crescimento diário, minuto a minuto, segundo a segundo, em reconhecer que aquilo não é bom para mim. Mas o outro fez uma coisa. Não interessa o que ele fez. Não interessa. Nós temos que chegar num determinado ponto em que nós temos que pensar assim:
O Fabiano me fez uma coisa muito mal. Pensa numa coisa horrorosa de se fazer. Ele me fez. O dia que eu tiver a consciência de chegar perto do Fabiano e falar assim, Fabiano, eu quero pedir o seu perdão porque eu senti mágoa de você. Esse dia eu estarei começando a trabalhar a caridade em mim e o perdão em mim. Porque eu, independente do que ele me fez, eu não tenho o direito de guardar maus sentimentos dele. E eu preciso do perdão dele, por isso, porque eu guardei raiva, independente do que foi o ato. É nesse ponto em que nós começamos a aprender o nosso cristianismo, essa ascensão a Deus, essa criação do divino que somos nós. Porque todos nós somos divinos. Nós somos herdeiros, filhos de Deus. Nós somos deusinhos. Nós trazemos em nós a divindade. Então eu preciso acender essa divindade em mim. Mas sou eu. E enquanto eu ainda conseguir guardar alguma coisa, por menor que seja, eu estou me envenenando. Eu estou me envenenando. E isso não é bom para mim. Porque para amar ao próximo como a mim mesmo, eu me amo primeiro. E a única forma de eu me amar é estar em equilíbrio comigo mesmo. Não é olhar no espelho e me achar bacana, bonitão, gostosão, não. Não é querer ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor status, não. Não é querer ser o mais notado no meio, não. Amar-me é estar em equilíbrio, em paz com a minha consciência e com Deus. Aí eu estou me amando. Aí sim eu terei qualidade para amar o meu irmão. Então, é forçado sim. No início a gente força um pouco sim, para que se torne natural. Temos que entender que o verdadeiro cristão, o verdadeiro caridoso, não sabe que é. Porque enquanto eu me achar caridoso, é o orgulho que está falando em mim. E o orgulho não é caridade. O verdadeiro caridoso é aquele que sempre acha que deve fazer alguma coisa a mais. Sempre acha que ainda pode doar um pouco mais de si. Que nunca está satisfeito com o que já fez. Para o outro, eu ainda posso doar um pouco mais. Paulo de Tarso, o que queres que eu faça, Senhor? E ele fez muito além. Paulatinamente, devagar. E é devagar que nós chegamos. Tá ok? Outra pergunta. Se tivermos com uma influência espiritual em nossa vida, como vou ter certeza disso? E como devo reagir depois? A influência espiritual é sempre um espírito mau? Por quê? Só uma observação. Influência espiritual, todos nós diariamente passamos por ela. A influência pode ser benéfica ou pode ser uma interferência não tão benéfica. É o que a gente chama muitas vezes do processo obsessivo. Como a população, a humanidade terrestre é composta por encarnados e desencarnados, e os desencarnados estão em muito maior número, Paulo de Tarso chegou a falar que a gente está rodeado por uma nuvem de testemunhas. E com muita propriedade ele fez essa afirmativa, porque a população dos desencarnados é 3 vezes maior. A gente está com uma explosão demográfica na humanidade, imagina pelo lado espiritual. A fila é grande, são muitos os espíritos, e são justamente as pessoas que estavam encarnadas aqui, muitos deles até conhecemos, que agora voltaram para o plano espiritual e compõem a humanidade terrestre. Então, o processo da influência é diário. Só que aí vem a questão da sintonia. Nós estaremos com os nossos pensamentos, desejos mais íntimos, propensões, atraindo qual tipo de companhia espiritual? Sabemos que pelo pensamento atraímos,
pelo desejo, também chamamos a atenção de qualquer espírito que esteja nas proximidades. Porque a sintonia, né, vamos dizer assim, a propensão a ter os mesmos gostos atraem pessoas para a nossa convivência. Você não está num ambiente de trabalho, quando você tem uma confraternização, por exemplo, você tende a se reunir com aquelas pessoas que você se afiniza, gosta de conversar com aquelas pessoas, e não se reúne com um determinado grupo que o assunto não bate muito. Então, essa questão de estarmos no sentido bem com grupos diversos, também acontece pelo plano espiritual. A todo momento atraímos essas influências. Então, como que a gente vai ter certeza disso? E como reagir depois, que está aqui a pergunta. Então, se a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos influenciam, e a espiritualidade superior responde, de ordinário são eles que vos conduzem. Porque a influência a mente é muito poderosa. O livre-arbítrio vai nos permitir tomar a decisão de ceder a certas influenciações ou não. De aproveitar aquilo que for bom em termos de influência, mas aquilo que for interferência espiritual, nós temos que passar pelo crivo da razão, passar pela peneira da bondade e avaliar se eu devo ou não fazer. Porque, no final das contas, quando eu cedo a certas influências, a decisão foi minha. Então, o que pode acontecer depois? As consequências vão ser inerentes ao que eu fizer. As decisões, pensamentos que eu tiver, porque tudo fica armazenado na minha mente. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, fica armazenado de maneira indelével, inapagável, por toda a eternidade. Não foi assim? Até mesmo uma folha que cair do céu. Deus tem essa onisciência. Tudo está registrado em nós mesmos. Por isso que é importante. O que vai acontecer é lei de causa e efeito. Se eu semear bons frutos, colherei frutos doces. Se eu semear ventos fortes, posso colher tempestades. Situações de vida difíceis. Que muitas vezes sou eu mesmo que peço para mim, numa próxima oportunidade na carne, ou seja, ou mesmo na própria existência que estamos vivendo, situações que possam me colocar à prova, se eu realmente agora conseguir superar as minhas mazelas. Então, é a influência de terceiros, mas nós não também podemos colocar a culpa em terceiros. Eu estou assim porque eu estou passando por um processo de obsessão? Não. Ok, é forte, é difícil resistir à interferência, mas no final das contas, cabe a nós. E não há como, num processo obsessivo, espantar moscas, que elas voltam. No processo obsessivo, o obsessor, somente em reconhecendo em nós a propensão a mudanças, a propensão ao perdão, a propensão ao amor, é que ele vai perdoar também. Porque muitas vezes é uma vítima do passado, tendo sido eu um algoz que o prejudiquei, e agora ele vem na cabeça dele buscar a reparação. E passa por um processo, ou inicia um processo de obsessão. Mas somente quando ele reconhecer que eu não mais farei o que eu fiz com ele, que agora eu estou ajudando, amparando outras pessoas, ele vai reconhecer que está havendo mudança em mim. Vai perceber também que o sofrimento que ele passa pode ser amenizado se ele também perdoar e começar a fazer o bem. Porque qualquer um de nós que esteja num processo de tristeza profunda, de depressão, de questionamento íntimo do verdadeiro sentido da vida, qualquer um de nós, quando começarmos a praticar o bem e reconhecer que o outro está se sentindo apoiado por nós, essa nossa tristeza vai pouco a pouco acabando. Porque é fazendo o bem que a gente se sente bem.
Agora, a sequência, a subpergunta é: a influência espiritual é sempre um espírito mau? Não. Depende da nossa sintonia. Por quê? Porque é isso, nós atraímos para junto de nós aqueles que se comprazem com os nossos mesmos gostos. Sim, acredito que talvez eu não tenha conseguido responder com muita amplitude, mas resumidamente seria isso. Atraímos para o nosso convívio aqueles que se comprazem com os mesmos gostos, que pensam como nós pensamos. Então, se a gente quer atrair boas pessoas para nos influenciarem no bem, que a gente possa elevar, seguir o conselho do Cristo, orai e vigiai. Orando, elevamo-nos, porque passamos a fazer essa ligação com Deus. E vigiando, porque a nossa propensão realmente é voltar a ser aquilo que o homem velho. Então, se eu vigiar, esforçar, igual o Márcio comentou, esforçar todo dia, esforçar para ser melhor, aí passa a ser até uma oportunidade de influenciar outras pessoas. A corrente do bem, nós temos que buscar na humanidade terrestre, na sociedade brasileira, é fazer essa corrente do bem, que aí o efeito é multiplicador, exponencial. Quando a gente perceber que a sociedade como um todo estiver fazendo essas boas ações no dia a dia, nós vamos sim mudar o contexto social, mesmo que muitas vezes a gente fique desanimado com a questão brasileira. Mas olha que na maioria da população brasileira tem pessoas boas, é uma minoria que são pessoas que estão buscando a corrupção, se locupletando do dinheiro do erário público, querendo enriquecer às custas do que é público. E nós vamos, pelo nosso esforço, pela nossa influência no bem, pouco a pouco mudar esse contexto, passando pelo processo educacional, que é fundamental. A educação não é só da criança, mas quando é na fase infantil, é mais eficaz, mais rápida. Você vê que hoje as crianças estão repreendendo os pais quando o pai joga um papel no chão ou maltrata um animal. Então, você está vendo que essa geração ela já vem por um processo de mudança e de regeneração. Mas é preciso que nós, adultos, também nos esforcemos para gerar essa boa influência no caminho do bem. Então, é só para falar isso, que não vamos colocar a culpa nas questões espirituais, muitas vezes do processo obsessivo, porque, no final das contas, cabe a gente mesmo promover a mudança no bem. Fantástico. Lembrando também, né, Alexandre, que todo mundo acha que nossos obsessores são só espíritos ruins que querem me prejudicar. Mas a gente não para pensar quem são eles, né? Os católicos, os evangélicos, chamariam de capetas, demônios, né? Já nossos irmãos da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé, chamam de Exus. A doutrina espírita chama de irmãos, filhos amados de Deus, ainda na ignorância, em fase de crescimento espiritual e amadurecimento, necessitados do nosso amor, respeito, carinho e auxílio, né? Quem são essas criaturas? Muitos, grande parte, são criaturas do passado realmente, a quem nós fizemos mal a eles. Não é de graça que eles estão comigo. Eu criei um elo que me liga a eles no passado, em reencarnações, onde eu fui o algoz deles, né? É por isso que eles me perseguem hoje. Ainda na ignorância, não sabe ainda perdoar, não sabe tolerar, né? A necessidade da oração para quem já foi, está aí. Jesus falava assim: concilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminhar com ele. Porque é mais fácil, enquanto eu estou vendo ele aqui, sei onde ele está, é mais fácil de eu ir lá me perdoar com ele, fazer as pazes. Porque se ele for embora, ele pode estar do meu lado e eu não vou estar vendo. E ele vai continuar tentando me prejudicar. Então, a importância do perdão não é para agradar quem me fez mal, é para que eu me sinta bem. É para que eu me sinta bem, eu me sinta em paz. Eu perdoo o outro é para mim, não para ele. Ele sente o efeito do meu perdão, mas o primeiro é eu, né? Então nós temos que entender isso. Mas nós também atraímos espíritos que não têm compromissos pretéritos comigo, mas têm simpatias presentes. Se eu gosto de tomar uma canjibrina, quantas pessoas morrem pelo vício do álcool? E lá não tem. A quem eles vão buscar? Quem tem.
Se eu tenho o vício do cigarro, quem morre pelo vício do cigarro continua querendo fumar. Lá não tem. Eles vão ficar próximos de quem? De quem fuma. Serve para o sexo, serve para a alimentação, serve para falar mal dos outros, serve para pensar mal, desejar mal. Nós atraímos seres simpatizantes com a minha condição moral. Em contrapartida, eu também posso atrair seres do bem. Seres que querem fazer a caridade, seres que querem amar, seres que querem a paz. Qual é a minha sintonia? Então, esses que me buscam, não é de graça. O meu livre-arbítrio os trouxe. E eu posso liberá-los com o meu livre-arbítrio. É isso que a gente precisa entender. Uma pergunta aqui. Boa noite. Falar em perdão é fácil, perdoar é que é difícil. Como perdoar a quem nos maltratou, nos ofendeu e nos humilhou, se essas lembranças e dor ainda machuca? Não me lembro porque quero, as lembranças estão lá e dói. O que fazer? Muito bem. Tem hora que eles apertam a gente aqui, né, gente? Covardia. Dá uma cutucada mais profunda. Então vamos lá. Realmente não é fácil, né? Dependendo da nossa condição, do nosso conhecimento, fica um pouco difícil realmente. Tem hora que você nem quer lembrar, mas lembra. Tem hora que você está passando, você vê a pessoa a 50 metros de você, você já vai assim, a desgraça lá. Não é assim? Olha o safado. Tomara que atravessa a rua, o caminhão pega. A gente pensa assim. Tem coisas que incomodam a gente. Tem hora que você está conversando com uma pessoa que nem sabe que você teve algum problema, que cita o nome do danado. Aí você, tá bom. Aí, em vez de você fechar a boca, você fala, mas aquela desgraça daquele homem fez isso assim comigo, você precisa de ver, e a maledicência vai tomando forma. Né? Porque nós não sabemos perdoar. A dor está lá. E por que a dor está lá? É porque eu mantenho a dor lá. Não, eu não quero nem pensar, mas está lá. Eu não desejo mal para ele, eu só não quero ele perto de mim. Não adianta. Se toda vez que você vê o nome da criatura aquilo te faz mal, nós temos que trabalhar o perdão. Eu é que tenho que reconhecer que isso faz mal para mim, não para ele. Mas foi ele que fez, foi. Não é cada um segundo as suas obras? A semeadura é livre e a colheita não é obrigatória? Se ele plantou essa semente, deixa que no futuro ele vai colhê-la. Para que eu vou sofrer por uma coisa que o outro fez? A mãe fez contra mim. E daí? Você acha que você passou por isso de graça? Ou você acha que você também não tem compromisso para que você também hoje esteja colhendo essa semente? Porque se alguém fez alguma coisa contra mim, e aquilo me incomodou, é porque eu tenho compromisso com aquilo. Ou vocês acham que nós não somos protegidos por Deus? E só me atinge aquilo que eu tenho compromisso com aquilo? Nós temos que pensar de uma visão mais ampla e entender que nós somos imortais, que nós nunca teremos fim. Essa vida é só uma escola carnal a me ensinar a mansitude, para que eu me eleve. E não adianta eu falar que eu não quero perdoar, porque quem está sofrendo é eu. Shakespeare fala assim, desejar mal, ódio, rancor ao próximo é tomar um copo de veneno esperando que ele morra. Mas quem está tomando veneno sou eu. Quando eu começo a guardar essas energias deletérias, essas energias pesadas, essas energias escuras do ódio, do rancor, da mágoa, eu estou me envenenando. Aí depois vem um câncer, porque eu me desestruturei todo o meu psique, e como todo o meu corpo físico é regido pelo meu pensamento, pelas minhas energias, e eu desequilibrei ela através do ódio, do rancor e da mágoa, vem um câncer. Aí eu falo assim, poxa, eu nunca fiz mal a ninguém, por que Deus me deu esse câncer? Por que eu? Se fosse o vizinho tudo bem, mas por que eu? Por que você? Por que você acha que foi você? Quem estava tomando veneno? Quem é que está guardando essas energias ruins? É você.
E a doutrina espírita, maravilhosamente, vem nos dizer que não existe doença, existe doentes. O espírito é desequilibrado. O desequilíbrio é refletido no corpo espiritual. E o corpo físico é o mata-borrão, que põe para fora. Então a doença física é a cura do ser espiritual que eu sou. É a expurgação daquilo que eu mantive acumulado. Eu preciso perdoar. E como é que eu perdoo? Procura a pessoa, conversa com ela. Procura observar. Não existe ninguém 100% ruim, como também não existe ninguém 100% mal ou bom. Não existe. Todo mundo tem virtudes também, tem alguma qualidade, tem alguma coisa bacana. Ao invés de eu ficar observando nele o que ele me fez de ruim, vamos observar, eu tenho certeza que ele tem coisas boas também a oferecer, vamos apegar nisso, vamos fazer as pazes, vamos procurar, pelo menos dar um sorriso, começa com um sorriso, um balançar de cabeça quando vê a pessoa, ao invés e começa a fazer essa oração mesmo que forçada e fingida, começa a se limpar, começa a se higienizar de dentro para fora. Às vezes a pessoa que te fez mal já nem lembra que te fez mal. E você está ali 20, 30 anos remoendo aquela coisa, e aquilo te corroendo, te comendo por dentro, e você lá, achando. Aí a criatura morre. Beleza, morreu. E aí? Quantas encarnações para o reencontro? Quantas encarnações de perseguição e obsessão que eu vou fazer nele, porque eu estou com raiva. Ele não lembra, mas é eu. Estou preso, agarrado nessas energias pesadas. Ou vocês acham que nós não somos obsessores também? Ou vocês acham que em vidas passadas, quando nós estávamos no plano espiritual, em zonas de sofrimento, porque ninguém aqui veio de lugares muito bonitos, pode ter certeza, nós também já não perseguimos e não fomos obsessores. Às vezes, muito de nós já foi atendido em reuniões mediúnicas passadas. E foi elas que nos deram a oportunidade de estarmos reencarnados aqui hoje. E às vezes aquelas criaturas a quem nós perseguimos, hoje às vezes estão dentro do nosso teto. Vivendo conosco. Porque Deus é amor e proporciona resgate. Mas para que eu vou ficar alimentando disso? Para que eu vou ficar... mas a pessoa... Outro dia eu estava fazendo um acolhimento aqui com uma pessoa, e essa pessoa veio falar comigo algo muito parecido com isso aqui. Falou que estava num relacionamento, durou um determinado tempo, e que a pessoa era muito bem financeiramente. Que a pessoa proporcionou os melhores passeios, os melhores jantares, as melhores fases da vida dela, foi nesse período de relacionamento, em coisas materiais. Mas aqui, era uma pessoa que humilhava, que maltratava, que desfazia, que pisava, que abusava, que ofendia, que magoava, que botava para baixo. Aí eu virei e falei assim, mas por que você aguentou tanto tempo? Que eu achei que ela ia mudar. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, seja bem sincero. Como é que você era com os seus relacionamentos antes? O que você buscava na pessoa? Vou te falar a verdade, eu sempre gostei de gente abastada. Pobre nunca teve muita chance comigo, não. Falei, maravilha. E hoje? Agora que você se libertou desse relacionamento? Eu vou te ser sincero, eu quero alguém que me respeite e me trate bem. Eu falei assim, por que você está guardando raiva do ex? Por tudo que ele me fez. Eu falei assim, observe que essa criatura, com todos os defeitos, em 1 ano e meio te ensinou a lição de uma vida. Que é dar valor no ser e não no ter. Ore por ele e agradeça esse professor que ele foi na sua vida. Porque ele te ensinou uma lição que talvez você demoraria 80, 100, às vezes 2, 3 encarnações para entender que o que vale a pena é o caráter, é a moral, é a pessoa, e não o que ela possui. Deixe ele com a sementezinha que ele plantou. E não comece a criar esse ódio que você está, essa mágoa. Ela falou, mas é difícil. Eu morro de medo dele arrumar outro primeiro do que eu.
Márcio, eu não consigo. Vai que ele é feliz antes de mim. Eu falei, ótimo. Olha o orgulho e o egoísmo falando mais alto. Cuidado, pode vir outro professor. Tome cuidado. Comece a perdoar. Ore para que ele arrume a melhor mulher desse mundo. Que ele trate ela com a melhor educação que nunca te tratou. Que ela seja muito feliz, que ele seja muito feliz e viva uma vida plena de felicidade. Porque só isso vai libertar seu coração. Porque enquanto você desejar que ele se estrepe, você está estrepando cada vez mais. Agradeça esse professor que você teve durante 1 ano e meio. Porque tudo que vem na nossa vida é para nos ensinar. Só que nós aprendemos ou não de acordo com aquilo que eu aceito e que eu quero para mim. Livre-arbítrio, sempre livre-arbítrio. Ok? É o que o Márcio falou, o amor liberta, o ódio aprisiona. Então não adianta num relacionamento a gente querer pensar que, não, agora está com outra pessoa, quero que se dê mal, né, Márcio? Mas não é isso, a gente tem que ampliar o entendimento mesmo. A outra pergunta é o seguinte, passando pelo acolhimento, fazendo o tratamento e estando com uma interferência espiritual, vou passar por um médium? E aí? Posso desenvolver a mediunidade? O acolhimento fraterno é extremamente importante. Todos nós, quando a gente se sente um pouco triste, quando a gente tem um ombro amigo para poder, que a gente confia, né? E que a gente possa extravasar o que está sentindo e receber uma palavra amiga, sem dúvida, é muito importante. E as casas espíritas, imbuídas na prática do bem, sérias, elas vão sim ter uma equipe preparada para fazer esse acolhimento e fazer esse tratamento. O tratamento espiritual, acima de tudo, cabe a nós mesmos, com esse termo que o Márcio usou de higienização mental, é muito interessante. É mudar realmente a forma de pensar, transformando o ódio agora em compreensão. Cada um tem seu estágio de evolução. Por que eu vou odiar se ele fez isso comigo? Ou ela? Agora é a capacidade de perdoar, de não julgar, de não medir o comportamento do outro como sendo errado. E os meus? Cadê o orgulho que não me deixa enxergar os meus próprios defeitos? Então a gente tem que perdoar a todo momento, porque Deus nos perdoa a todo momento, com a sua misericórdia. Então, está falando aqui da interferência espiritual, nós já falamos, né, numa outra pergunta, da questão da obsessão. Todos nós passamos por ela, em maior ou menor grau, depende da nossa capacidade de elevar o pensamento a Deus. E depois eu estou falando aqui que eu vou passar por uma reunião mediúnica. É interessante a gente observar que, muitas vezes, chegam à casa espírita pessoas que estão passando por um processo obsessivo muito forte. Então, a casa espírita séria, como é o nosso caso aqui, vai recomendar que essa pessoa possa buscar o equilíbrio, buscar fazer as suas orações, estudar o Evangelho, participar de grupos de estudo que a casa oferece. Nós vamos dar acolhimento, oferecer conselhos como se fosse a um irmão, uma pessoa querida da família, porque também temos que ampliar essa visão da família consanguínea para uma visão de uma família universal. Somos todos irmãos, temos todos o mesmo Pai. Então temos que nos ajudar nessa trajetória. E aquelas que se encontram numa fase mais difícil, temos que fazer esse acolhimento. Então é interessante refletirmos, porque se a pessoa está passando por um processo obsessivo, nos seus diversos graus, obsessão simples, subjugação, fascinação, são várias as fases de obsessão. Nós temos que ter o cuidado, muitas vezes, de não trazê-la para um desenvolvimento da mediunidade. Porque a mediunidade, a palavra mediunidade, o sufixo idade significa qualidade. Qualidade de médium.
Quando a pessoa está passando por um processo obsessivo, isso não é mediunidade. Isso é obsessão. A mediunidade é um dom de Deus. A obsessão é algo mais voltado para uma questão patológica da mente. E outra questão que nós temos que analisar também. Só existe obsessor porque tem o obsediado. Se não tivesse o obsediado com essa postura mental de desequilíbrio, tendo feito algo ruim para outras pessoas, ou mesmo estando baixando o meu padrão vibracional, eu estou atraindo realmente. Então, se não houvesse pessoas no meu grau de evolução que dão guarida à obsessão, não teria o obsessor. Está vendo? Então, é importante a gente entender que uma reunião mediúnica, muitas vezes, ela tem principalmente o objetivo de amparar aqueles de nós que desencarnamos e nos encontramos em desequilíbrio, muitas vezes nem sabendo que desencarnamos. Quantos casos nós temos? O senhorzinho lá na roça, acostumado a acordar de madrugada, trabalhar, de repente, sente uma forte dor no peito e agora ele está próximo de pessoas que ele não conhece, perguntando, cadê minha velhinha? Da outra vez que eu passei mal, ela foi comigo até o hospital, mas agora tem pessoas estranhas, diferentes, que eu não estou reconhecendo, cadê ela? Quer dizer, está vendo? A gente vive uma vida, às vezes, tão alienada nas questões materiais, no dia a dia, que quando a morte vem, todos nós passaremos por esse processo, da morte e da desencarnação, nas contas de Deus, porque nós não sabemos, mas nas contas de Deus, esse momento já está definido. O tempo que passaremos aqui. Então, se nós buscarmos viver a vida da melhor maneira possível, buscarmos evangelizarmos a nós mesmos, porque para você desenvolver a mediunidade, é isso, é você buscar evangelizar-se. Não é o outro falando as coisas para mim, eu buscando as coisas que o Cristo me ensinou e colocando em prática. Está vendo? Então a gente tem que desmistificar a questão da reunião mediúnica. A reunião mediúnica, muitas vezes, é para atender aqueles de nós que desencarnamos e estamos em perturbação. Agora, se a pessoa chega a casa gritando de obsessão, levá-la a uma reunião mediúnica pode potencializar o problema. Está vendo? Então, a equipe que está ali, a equipe de frente, acolhendo, tem que ter uma perspicácia, tem que ter uma psicologia para sugerir para aquela pessoa, fazer o acolhimento necessário e sugerir. É um abraço amigo, é um estudo, porque nós só vamos evangelizar-nos a nós mesmos através do estudo e da prática do bem. Está vendo? Então, quando a pessoa fala aqui, eu vou passar por uma reunião mediúnica, e aí? É interessante que a gente... É uma realidade tão presente, mas por estarmos com o escafandro da carne, né, a gente não percebe, mas nós estamos interagindo com o plano espiritual a todo momento. Então, às vezes, se a gente vai para essa curiosidade de participar de reunião, muitas vezes eu estou precisando de tratar a obsessão. É só essa observação que a gente gostaria de fazer. Para as pessoas, os neófitos que chegam à casa espírita, saberem que reunião mediúnica não é a profilaxia. A profilaxia é o buscar a minha evolução. A gente agradece. Alô? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Infelizmente, o tempo acabou. É tão gostoso participar da reunião, né? Mas passa muito rápido. E eu desejo a todos um bom retorno aos lares e que Deus nos abençoe. Obrigado.